2, 1. Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores. Bom dia a todos vocês que acompanham no nosso canal Histórias Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Grécia Antiga, né? Período arcaico, foi onde nós paramos na parte 1, agora é a parte 2. E nós vamos ver hoje a respeito das polis gregas, das cidades gregas. Para falar um pouquinho sobre isso aí, tem um grande historiador chamado Ciro Flammarion, onde eu também estudei lá na faculdade e dei uma releitura sobre isso aí. Ciro Flammarion vai falar das sociedades antigas, né? É um brasileiro. E tem um outro também, um americano, Moses Pilling, que também vai falar da cultura grega e a sua organização e a sua sociedade, tá? Bom, senhores, olha só, a palavra polis quer dizer cidade, uma cidade independente da outra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, toda vez na Grécia Antiga que tem uma cidade que tem um nome de algum guerreiro, de algum líder, você pega o nome e na frente você põe polis. Entendeu, Ana Luísa? Entendeu, Ana Luísa? Você pega o nome e põe polis. Certo, Mariana? Tá. Mariana, como que chama? Olha só, olha o esquema. A cidade da Ana mais polis. Como que chama essa cidade? Anápolis, Anápolis, isso. E a cidade do Nero? Nerópolis, Ah. E a cidade do Christian? Cristianópolis. Christian, não. E assim por diante, certo? Então você pega o nome da pessoa, o nome do indivíduo, sei lá, e coloca polis, quer dizer cidade. Beleza? Tranquilo, galera? Então isso quer dizer polis, cidade na língua grega. Ok. Professor, principais cidades gregas. Eu tenho Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Tem outras? Sim. São sempre quase 200 cidades, independentes uma da outra. Cada uma com um regime político diferente. Mas o que a gente vai estudar hoje, por exemplo? Nós vamos estudar na nossa matéria de História, Esparta e Atenas. Em alguns momentos nós vamos fazer uma referência a Corinto, e em alguns momentos nós vamos fazer referência a Tebas. Beleza? Então vamos lá então. Alguém já ouviu falar de Esparta? Sim ou não? Sim. Sim, Bom, alguém já assistiu o filme 300? Ou não? não. Não? Tá. Então, na próxima aula, a gente vai assistir um trechinho de 300, tá bom? Eu vou separar um trecho de 300 para vocês. Bom, Esparta é uma das cidades mais importantes também de Atenas. A sua localização, nós vamos ver aqui agora. Tem aqui, não tem. Ela está ao sul da Grécia. Eu vou voltar aqui e achar algumas imagens aqui do mapa grego. Isso. Esparta está nessa região aqui, ó, ao sul, na península do Peloponeso. Tá? Essa aqui é a península. Aqui assim se encontra Esparta. Tudo bem? Na península do Peloponeso. Bom, vamos lá então. Ela está na região do Mar Jônico. O principal rio lá é o rio Eurotas e o rio Olímpia, os principais rios de Esparta. A economia é a economia agrária. Os povos que migraram para lá, indo-europeus, são os povos dórios. E o clima da região, né, é um clima litorâneo. Válido lembrar que os povos dórios eram povos dedicados à guerra, tudo bem? E os povos que já habitavam a península do Peloponeso foram atacados pelos dórios, né, e foram chamados de ilotas, que era como se fosse uma espécie de servos ou escravos do governo, uma coisa do tipo. Tudo bem? Em Esparta não havia escravidão, haviam ilotas, que eram servos do Estado, servos do governo. Certinho? Então não havia escravos em Esparta. Sociedade dedicada à guerra, tá? Bom, nós vamos observar isso. Na estrutura hierárquica, eu tenho ali
o grande proprietário de terra, que era o cidadão, né? Ele participa da política. Aí na imagem você está vendo aí é o rei Leônidas e a sua esposa. Tudo bem? O rei Leônidas e a sua esposa ali. Na sociedade espartana, quem está no topo é os esparciatas, que são os proprietários de terra, os políticos, os grandes militares, generais. Mais embaixo, os estrangeiros, né? Comerciantes também. Esses estrangeiros eram chamados de periecos, pagavam impostos e eram obrigados a participar do exército, né, ir para a guerra. E mais embaixo eram os ilotas, né, que eram escravos públicos ou servos. Também tinha comerciantes, artesãos e camponeses, tudo bem? Esses eram os ilotas. Bom, continuando. Gente, na política espartana, ela era chamada diarquia. Professor, o que é uma diarquia? Diarquia é quando você tem dois reis. Um é responsável pela administração pública, política interna, e o outro é responsável pela política externa. No caso de uma guerra eventual, esse que ficou responsável pelo aspecto externo internacional é ele que vai para o combate. E quem fica na cidade é o responsável para manter a segurança da cidade. Tudo bem? Além disso, havia um conselho de ancião, chamado de Gerúsia. Marcos, deixa eu te perguntar um negócio. Como é conhecido o médico para crianças? Marcos, como assim? Quem é o Isso, como Marcos é Paulo? conhecido o médico para criança? A especialidade? Ortopedista. Qual que é? Ortopedista. Isso, pediatra, né, meu filho? Ortopedista Ah, a cara, qual é? Não, velho. é o pediatra, não é? Pediatra que cuida das crianças, né? Mesma coisa. É idêntico, né? Vamos lá. E quem vai cuidar, então, das pessoas mais velhas? Não sei. Você não sabe? Tá. Ele é chamado de geriatra. Daí vem o termo gerúsia do grego. Entendeu? Idoso. A especialidade que cuida de velho é de idosos, né? Os anciãos é o geriatra e a gerúsia, conselho de ancião. Eram 28 espartanos, acima de 60 anos, e a função dele era legislativa. Ele fazia parte de uma Suprema Corte. Tudo bem? Chegava entre 30 de 28 a 30 espartanos, né, com mais de 60 anos, então ele tinha uma experiência militar, ele era um general, já não podia mais ir para o combate, mas ele participava da Jerusalém. Bom, mais embaixo você tem, né, uma outra câmara chamada de Ápela. Lembra muito o Senado, né? Então eu tenho o Senado e a Câmara Legislativa, né? Que é a Câmara da Assembleia dos Deputados também. No caso aqui é a Ápela, certo? É uma Assembleia Popular, né? Composta por homens acima de 30 anos, geralmente eram 60 homens que compunham a Ápela, tá? Eram já homens das Forças Armadas, homens que tinham experiência com a guerra, então eles sabiam as decisões que tomavam para toda a sociedade. Também conhecido como, e eles, quando morria um geronte, era ele que esse grupo de pessoas queriam escolher um novo geronte para assumir a Gerúsia, tá? Então, o geronte era um membro da Gerúsia e para eles fazer parte da Gerúsia, ele tem que passar pela Assembleia da Ápila. E para alguém entrar para a Assembleia da Ápila, quem escolhe é a Gerúsia. Então, você tem essa troca de funções para um assumir o cargo do outro. Tudo bem? Também havia os chamados éforos, que eram fiscais políticos e também tributários. Lá no filme 300, os éforos eram conhecidos como sacerdotes também, como se fosse uma espécie de um conselheiro, né? Uma espécie de grupo de videntes, né? E no seu oráculo tinham as aprendizes, né? As sacerdotisas, né? E essas sacerdotisas que ficavam junto dos éforos eram as chamadas ninfas. Alguém já ouviu falar aqui que é uma ninfa? Hein? O que é uma ninfa?
Não sei. Não sabe? Tá. Ninfa, geralmente, né, na Grécia Antiga, eram moças, tá? Puras, virgens, que iriam, né, os pais as entregavam para o oráculo para dedicar toda a sua vida à religião, né, dedicar aos rituais religiosos e a cuidar dos éforos. Lembrando que os éforos não poderiam ter nenhum contato a mais com as ninfas. O papel delas era apenas fazer parte do ritual e também do momento de sacrifício e tal. Lembrando que eu estou falando disso porque no filme mostra uma situação um tanto peculiar, que não faz parte da história real dos povos espartanos. Tudo bem? Filme hollywoodiano é filme hollywoodiano, né? Tem que ter um pouquinho aí, uma pitada a mais para vender bilheteria. Bom, a cultura espartana, gente, ela é interessante. Por que ela é interessante? Primeiro, você está vendo que os homens são dedicados à guerra. Tudo bem? Os homens são dedicados à guerra. Se os homens são dedicados à guerra, e as mulheres, o que faziam então? As mulheres também faziam, tudo começa aos 7 anos de idade, tá? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Tudo começa aos 7 anos de idade. Não, melhor. Tudo começa com o nascimento. Como assim, professor? É simples. Bom, nascia uma criança, né? Então, antes do nascimento, o pai e a mãe deveriam ser pessoas que que praticassem atividades físicas para que gerasse bons filhos. E aí, partindo desse princípio, as crianças que nasciam, o pai olhavam para elas e percebiam se ela tinha alguma dificuldade, algum defeito físico. Caso aparecesse algum defeito físico no nascimento da criança, o pai colocava a criança num pote, numa vasilha, e jogava a despenhadeira abaixo. Certo? Bom, e aí só iria sobreviver, então, as crianças que tivessem, aparentemente, nenhum defeito físico. Por que isso? Em primeiro plano, acredita-se que era preciso ter bons homens e boas mulheres para a guerra, para que gerassem bons filhos e que fossem homens, né, preparados, aptos para a guerra. Tá? Então, por isso que era importante ter naquele momento, naquela história, naquele lugar, certo? Eles tinham essa prática. Tudo bem? Bom, as crianças cresciam e ficavam nos lares domésticos com seus pais até os 7 anos de idade. Dali, elas eram levadas, tanto os homens quanto as mulheres, para as escolas militares. No caso das mulheres, elas iriam dedicar os seus trabalhos às funções de mulher, né, de cuidar da casa, de fazer educação física e de fazer treinamentos militares. Porque, caso o homem fosse para a guerra e essa mulher ficasse em casa com seus filhos, sozinha, quem queria proteger a casa de uma invasão inimiga? Era a mulher. Então, por isso que é importante a mulher ter essa prática da educação física e ter essa prática militar. Cabia a ela também educar seus filhos até os 7 anos de idade. Dos 7 anos para adiante, essa criança era levada para uma espécie de uma escola militar. No caso das meninas, ela tem um certo treinamento, mas não morava no alojamento, ela voltava para sua casa. Já os meninos ficavam no alojamento. E de lá ele só iria sair aos 18 anos de idade. Tudo bem? Bom, a outra coisa que vale lembrar é que o rapaz, né, ele só poderia se tornar um soldado assim que sua barba tivesse completa, né? Então, aos 18 anos de idade. Então, aí sim ele poderia participar da guerra, né? Ele poderia participar, ele teria uma prova final, né, para ver se ele era soldado ou não, se ele poderia participar dessa parte ou não. E é nesse momento que a gente chama atenção, porque ele iria fazer um teste. Então ele teria que, geralmente quando os homens espartanos estavam preparados para o combate, tenta imaginar um campo de batalha, uma pastagem, e lá adiante tem um grupo de escravos,
Então o comandante falava, lá embaixo temos mais ou menos 10 escravos e vocês são 20 homens. Aqueles que trouxerem a cabeça de um escravo aqui para o alto da montanha vai tornar um guerreiro. Você tem uma disputa entre eles, que só tem 10 pessoas e tem 20 soldados. Então 10 serão reprovados. Isso é uma maneira de selecionar se o cara estava apto ou não a ir para a guerra. Outra coisa também que é válido lembrar, não só em Esparta, mas também em Atenas, mas tipicamente de Esparta, é que os homens, desde criancinha, lá na escola, o professor vai colocar esses alunos em pares. De novo, alunos, homens, em pares. Então, o que isso significa? É o conceito militar de companheirismo, de fidelidade e de lealdade militar guerreira, bélica. Ou seja, esses jovens vão crescer juntos, dividindo dormitório, né? Dividindo atividades não só no quartel, no quartel militar, mas também em campos de batalha. Por que eu estou falando disso? Porque lá no filme Esparta mostra muito bem isso, né? Lá tem várias cenas em que os guerreiros contracenam um com o outro, tudo bem? E aí você começa a perceber que eles têm esse laço de fidelidade um com o outro aí, uma amizade, entendeu? Bom, então vamos avançar aqui. Alguma dúvida a respeito da cultura espartana, essa questão do militarismo, na questão das mulheres, alguma dúvida? Não. Tá. É válido lembrar também, ó, nós estamos lá na página 104, mais ou menos 110, tá? A outra coisa, no caso das mulheres, além de dedicar a atividade doméstica, administrar a casa e educar os filhos, elas também tinham que praticar educação física, né? E gerar bons filhos. Veja que a mulher é muito importante. Em alguns momentos, as mulheres também elas vão em alguns momentos você percebe, pelo menos no filme mostra muito isso, né? A esposa do rei Leônidas, ela aconselhando ele, né, a qual decisão política tomar. Outra coisa que é bacana falar um pouquinho de Esparta é que a política que se tem na Esparta da elite é a chamada oligarquia, governo de poucos, poucos, arquia, governo, oligarquia, beleza? Isso é Esparta. No filme aparece muito bem isso. This is Sparta, tá? Preste atenção na parte do filme. Eu estou chamando a atenção porque tem uma parte para você assistir o filme 300. Alguém já viu a dublagem de comédia do Tiago Ventura sobre Esparta? Ou não? Não. Não? Vocês nunca viram isso? Tiago Ventura fazendo dublagem de filme? Não. Não? Tá. Bom, a nossa aula vai terminar daqui a pouco. Falta aí uns 5 minutos para acabar a aula. Então, na próxima aula, eu vou passar um trecho sobre Esparta e aí eu vou ver se eu consigo abrir para vocês a parte da dublagem do Tiago Ventura, tá bom? Para vocês entenderem a piada, tá bom? Na próxima aula a gente faz isso. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho de Atenas. Atenas é uma cidade peculiar. Por que é uma cidade peculiar? Porque Atenas, primeiro, ela está localizada aqui na região do Mar Egeu, tá? Viu aqui Esparta, aqui embaixo? Atenas está mais ou menos aqui assim, ó, na região da Ática, certo? O mar ali é o Mar Egeu, né? O principal rio é o rio Licabetus, é o principal rio da região. A economia baseada na agricultura, no artesanato e no comércio marítimo, também. Os povos que migraram para lá são os povos jônios, que migraram para lá. O clima da região é um clima litorâneo. É lógico que nós temos algumas questões ali, né, relacionadas à questão montanhosa, algumas estepes ali assim, mas é mais ou menos isso.
É válido lembrar que o povo jônico dedicou muito à filosofia e à política. A palavra polis, cidade, né, e essa questão do Ítica e o Tica, né, que seria, né, na verdade seria polioikos, né, por isso tem político, mas é polioikos. Oikos, casa, né, poli, cidade. Então, seria a casa da cidade, a política da cidade, tudo bem? O debate da cidade. Daí vem a palavra do grego política, polioikos, tá? No caso, a mesma coisa. A filosofia, filo, né? Seria uma espécie de estudo. Sofia, inteligência. Amor à inteligência. Mais ou menos relacionado a essa tradução aí, certo? Philos e Sofia. Tudo bem? Sofia quer dizer sabedoria na língua grega. Certo, galera? Então, fique atento nessa parte aí. Bom, na sociedade ateniense, nós temos aí os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terras, eram cidadãos, eram homens que participavam da política. Logo embaixo havia os geomouros, pequenos proprietários de terras. Depois aparece um outro grupo chamado de tetas ou tetas. Tetas ou tetas, não tem problema. Esses tetas eram pessoas que não tinham condições financeiras, pessoas bem simples, mas que moravam na zona rural e eles dedicavam a sua atividade, né, prestavam serviço, era uma espécie de um colono, um colonato, que prestava serviço braçal, laborial, para os proprietários de terra. E, em troca, os proprietários ofereciam a terra, uma proteção, local para eles fazerem a sua própria moradia. Tudo bem? Depois, na zona urbana de Atenas, nós temos aí o demiurgo. Demiurgo é como se fosse uma espécie de um comerciante, um artesão. Mas embaixo vinham os metecos, que eram estrangeiros. E por último, tinham os escravos. É válido lembrar que em Atenas nós temos escravos por guerra e escravos por dívida. Escravos por guerra, escravos por dívida. Tudo bem? Bom, por que escravo por dívida? A pessoa cometeu algum deslize, né? Ela comprou e não pagou. Então, o seu credor vai querer receber de uma forma ou de outra a dívida. E se ele não tem nenhuma forma de pagar, ele não tem nenhum pecúlio, ele não tem nenhum material que possa ter como efeito o pagamento daquela dívida, então ele vai ter que pagar em trabalho. Tudo bem? Ele paga em trabalho. Certo? Certo, Berrel? Sim. Em trabalho. Já imaginou se essa moda pega hoje no Brasil? O tanto de escravos que teria por conta dessa crise econômica, dessa crise pandêmica? Já imaginou? Eu, por exemplo, seria um escravo, porque como é que faz, né? A coisa está complicada aí. Mas enfim, vamos avançar. Gente, o regime político que a Atenas vai ter são vários sistemas. Primeiro começou com a monarquia, depois com os arcontes, com a tirania e com a democracia. Bom, esses modelos políticos, monarquia, arcontes, tirania, tudo isso nós vamos ver na próxima aula aqui, tá bem? Eu vou dividir essa parte em parte 2. Para a gente voltar um pouquinho sobre Atenas, Atenas era uma cidade que dedicava muito à política, dedicava ao debate, né? É uma cidade símbolo. O próprio nome da cidade, Atenas, né? É uma homenagem à deusa Atena, filha de Zeus, que mora na cabeça de Zeus, que é como se fosse a inteligência de Zeus, certo? Uma cidade que desenvolveu vários elementos da cultura ocidental, né? Não só na política, mas no campo da arte, no campo da arquitetura, no campo da engenharia, no campo da matemática, no campo da química, no campo da física. Na arte nós temos vários e vários sistemas, né, vários segmentos da arte. No campo da farmácia com Galeno, no campo da medicina com
Hipócrates e os 4 sintomas para saber se uma pessoa está doente ou não, com Hipócrates. Enfim, a base da sociedade ocidental não tem como. Ela está em Atenas, ela está na Grécia. Beleza? Isso é sociedade grega ateniense. Homens dedicados à reflexão, dedicados à filosofia, né, ao questionamento, dedicado à política, dedicado ao debate, o debate da maioria, daí a questão da democracia, demo, povo, cracia, governo, né? Nós vamos ver tudo isso aqui na nossa aula da agora para diante. No mais, galera, fica aqui o meu muito obrigado. Na quarta aula a gente retoma e a gente finaliza uma parte sobre Grécia. Certinho, galera? Galera, um abraço a todos vocês, um prazerão ter vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.